E aí, galera, como é que vocês estão? Acho que vocês estão ótimos, né? Até quem estava com algum probleminha do dia a dia acabou ficando muito feliz depois dessa vitória do Ceará sobre o São Paulo por 1-0. Olha o gol aí. É, Pedro Henrique. Tudo bem, o Matheus Bahia colocar a bola ali para o Lourenço na frente da área. Mas a bola sobrou para o Pedro Henrique, depois que eles já tinham dado uma tabelada, e o Pedro Henrique, com uma finta, marca esse belo gol diante da equipe do São Paulo. Aliás, do Ceará contra o São Paulo, só valeu o gol do Pedro Henrique, porque o gol do 1-1 no empate do Ceará contra o São Paulo no Castelão também foi marcado pelo Pedro Henrique. Tem muita coisa para a gente conversar hoje por aqui. Quero dizer para vocês que o meu pensamento em relação a vocês, a minha oração é a mesma. Eu rogo a Deus que proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Amigos e amigas, hoje, como eu disse, muita coisa para a gente conversar. A gente vai falar sobre essa vitória importantíssima do Ceará diante do São Paulo. E eu penso assim, ó, ela sinaliza para outros times o seguinte, ó, não vem que não tem. Ou seja, se alguém do Z4 imagina que vai sair dali e vai ter uma presa, alguém que vai entrar na zona de rebaixamento, o Ceará está dizendo não, não serei eu. É óbvio, não está garantido ainda, só chega aos 31 pontos, tem muita coisa aí para acontecer, mas a vitória do Ceará sinaliza isso. Não vem que não tem. Arranjem outro alvo, eu não serei o alvo de vocês. E tem muitos motivos para acreditar isso. Eu vou trazer dentro desse vídeo o nosso ponto de vista em relação a essa questão. Vocês sabem que eu não sou excessivamente otimista, nem de comprar ideias inúteis e que não são realidade. Mas há algumas questões que a gente vai conversar aqui para mostrar que se o Ceará não tiver uma queda brusca por algum motivo de produção, ele não estará no Z4 até o final da competição. Como eu disse, tudo ainda é possível, o Ceará só chegou a 31, mas se a gente olhar que são 23 jogos, já chegou a 31 pontos na competição e deu essa sinalização para os outros, calma, eu aqui vou tentar fazer a minha parte. O Ceará está mais perto do objetivo, o Ceará está mais longe do Z4, o Ceará quebra um tabu. Antes disso eram 11 jogos contra o São Paulo, com São Paulo sendo mandante, e nenhuma vez São Paulo sendo mandante no Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu a equipe do São Paulo. Ele tinha vencido sim na Copa do Brasil, mas no Brasileiro, com o São Paulo mandante, isso nunca tinha acontecido. E no último recorte de 5 jogos, a situação é muito, mas muito favorável à equipe do Ceará. A gente também vai conversar no vídeo sobre a próxima partida. Na quinta-feira, o Ceará já estará jogando de novo, 25ª rodada do Brasileiro, contra a equipe do Vitória. 25ª rodada, 24ª partida do Ceará, lembrem-se, lá na 12ª tem uma partida atrasada para ser jogada ainda contra a equipe do Fluminense. E nesse jogo contra o Vitória, na quinta-feira, tem a ausência importante na equipe do Ceará, um dos jogadores mais regulares do Ceará em toda a temporada. Então a gente vai conversar também sobre isso no vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, ele é super importante. O legalzinho lá, você clica no legalzinho, dá o seu ok, o seu like, é a sua aprovação ao nosso vídeo, sinalizando para a plataforma que pessoas com o seu perfil gostam do vídeo e outras pessoas com o seu perfil vão receber a indicação da plataforma, ampliando a zona de atuação do nosso vídeo, do nosso canal. Então, muito obrigado pelo seu like. Não esqueça também de dar aquele hype. O hype joga o vídeo para cima e também a plataforma anda para mais pessoas. Então, se você tem alguns pontos, gaste esses pontos conosco. Vá lá no hype, clique lá, você vai saber se tem pontos ou não, e aí gasta uns pontinhos com a gente e recebe os meus sinceros agradecimentos. Você também pode compartilhar diretamente o nosso vídeo. Tem um botão compartilhar, você clica lá e vai para a sua plataforma preferida de mensagens, e você
pode mandar, pode ser o WhatsApp, pode ser o Telegram, você vai mandar para aquele grupo dos seus amigos. Alguns torcedores do Ceará, ou se é um grupo de torcida do Ceará, melhor ainda. Mas se é um grupo de família, de empresa, da empresa não é bom, mas de trabalho, aquele que só são os trabalhadores, da sua casa, da sua rua, um grupo da galera que bate o racha ali semanalmente, mande o nosso vídeo compartilhado. Se é no estado do Ceará, certamente vai ter mais torcedores alvinegros por lá. Essa é a proporção real e eu faço os meus agradecimentos também por isso. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo, você pega o vídeo depois, você tem dificuldades de ter acesso, tem que ir lá procurar. Olha, para ser alguém que está ali inscrito no canal, é muito fácil. Aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Nessa descrição, o primeiro link vai direto para a página principal. Você clica no link, vai para a página principal, lá tem inscreva-se, você clica, no mesmo momento vai virar um inscrito, vai no sininho, ativa notificações com todas as notificações. E aí, todo vídeo novo que tiver no canal, você vai receber como notificação e aí assiste quando quiser, assiste o mais rápido possível, se você preferir, para ficar por dentro de todas as informações. Eu quero deixar para você aquele aviso, aquela mensagem que eu tenho deixado em todos os vídeos. Se você tem problema elétrico na sua casa, o nosso especialista elétrico resolve. Como é que você faz? Você entra em contato com ele urgente e ele vai na sua casa fazer aquele orçamento. Se você tem uma tomada queimada, parece bobagem, mas não mexa na fiação elétrica porque é algo muito perigoso. Deixe que o especialista ele faz o trabalho para você. Se tem aquela lâmpada que não está acendendo, o especialista elétrico também trabalha com isso. Aquela tomada que você vai lá, olha, tenta colocar o seu carregador, não carrega absolutamente nada, ele também vai fazer funcionar. E se você está fazendo um novo compartimento, um novo cômodo para a sua casa, para o seu lar, você precisa da instalação elétrica, o especialista elétrico também pode fazer tudo isso para você. Então você entra em contato com ele, porque certamente vale muito mais você chamar alguém que é especialista do que você correr risco, porque com a rede elétrica não se brinca. Chame o especialista e vai ficar tudo resolvido. Vamos a uma mensagem de Primos Motopeças e quando voltarmos, a gente vai conversar mais sobre esses assuntos aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos conversar sobre esses assuntos, sobre essa vitória do Ceará diante do São Paulo por 1-0, jogo que aconteceu no Morumbis. Bem, a vitória fez o Ceará chegar, logo de cara, a importância, né, dessa vitória, fez o Ceará chegar aos 31 pontos nesse campeonato brasileiro. Então, ela encerra um momento de 4 jogos sem o Ceará vencer. A última vitória do Ceará tinha sido naquela partida contra o Red Bull Bragantino. De lá para cá foram 4 jogos. Estou falando só de campeonato brasileiro, teve o jogo da Copa do Nordeste contra o Bahia, mas a gente está falando da pontuação e do rendimento do Ceará no campeonato brasileiro. Então, pelo campeonato brasileiro, 4 jogos e o Ceará não vencia nessas 4 partidas. Então, foram 4 jogos sem vitória, e aí o Ceará volta a vencer
no Campeonato Brasileiro de cara. Isso é muito interessante. A segunda coisa é que a rodada em si, ela não foi boa ali próximo do Ceará. O Ceará seria ultrapassado, né, por outras equipes. E o Ceará consegue, com a vitória, voltar ali para onde ele teve bastante nesse último período de campeonato, que foi a 11ª colocação nesse Campeonato Brasileiro. Então ele vence, vai a 31 e fica na 11ª colocação no Brasileiro. O que isso significa? Isso significa, primeiro, que você está ali no meio da tabela, o meio entre 10 e 11, o 10 está nos primeiros 10, o 11º, que é o Ceará, está na segunda página, iniciando a segunda página. Então, meio da tabela, 11º, o Ceará está no meio da tabela desse Campeonato Brasileiro. Segundo, se tem um Z4 que você não quer estar, ele tem 4 clubes, 17º, 18º, 19º e 20º. Quanto mais clubes você tiver entre você e essa zona, melhor. Quando você é 11º, antes lá do 17º tem o 12º, que hoje é o Vasco, o 13º, que hoje é o Corinthians, o 14º, que hoje é o Atlético Mineiro, o 15º, que hoje é o Internacional, e o 16º, que é o Santos, antes de chegar no Juventude, que é o 17º colocado. Isso significa que há um distanciamento entre você e o Z4 na competição. Se você volta a oscilar na competição, há esse distanciamento, tanto de pontos, como também esse distanciamento em relação a equipes que estão entre você e o Z4 da competição. O distanciamento de você para o Z4 é esse: você é o 11º, no caso do Ceará é o 11º, e o 17º é o primeiro time na zona de rebaixamento. O distanciamento em pontos ele subiu, mas exponencialmente, porque eram 6 pontos de diferença. Há 2 rodadas atrás chegou a ser 4. O Ceará empatou, foi a 5. O Ceará empatou, foi a 6. O Ceará agora consegue vencer e eleva para 9, porque o Z4 não tem saído de 22 pontos, que é a pontuação do Juventude hoje na competição. Então, o Ceará tem 31, 11º, o Juventude tem 22, 17º, diferença do Ceará para o Z4, 9 pontos. Vamos pensar em outra questão. Objetivo. Desde que entrou na competição, o objetivo do Ceará sempre foi manter a equipe na Série A do Brasileiro. Amigos, esse precisa ser o objetivo para sempre, né? Se possível, nunca voltar à Série B do Brasileiro. E aí você pode pensar, mas não é um objetivo pequeno, não é um objetivo raso? O que o Ceará precisa fazer é todo ano tentar chegar a esse objetivo no número menor possível de rodadas. Porque se ele chegar nesse objetivo cedo, rapidamente, ele começa a brigar por outras coisas dentro da competição. Mas ninguém chega a 50 sem passar por 45. Ninguém chega a 60 sem passar por 45. Então, 45 pontos é um objetivo primário, principalmente das equipes que estão retornando para a Série A do Brasileiro. Esse é primário dessas equipes, é o ponto inicial, mas também das equipes que não conseguem ter um grande investimento. Por exemplo, esse não pode ser o objetivo do Flamengo. Olha o tamanho do investimento financeiro do Flamengo. Ele não pode ser o objetivo do Palmeiras. Olha o tamanho e investimento do Palmeiras. E há outras equipes ali que também têm altíssimos investimentos que não olham muito para isso, porque elas chegam a 45 pontos com uma facilidade tão grande que isso nem está no radar. Mas não é o caso do Ceará e não é o caso da maioria dos times que jogam o Brasileirão. Então o Ceará tem esse objetivo primário. O que é? Chegar aos 45 pontos, respirar fundo, tô na Série A do próximo ano, agora vou brigar por uma Sul-Americana. É esse o pensamento que o Ceará precisa ter para esse ano. E ele fica mais perto, né? Quando a rodada começou, o Ceará estava a 17 pontos desse objetivo, faltando 16 jogos para a equipe do Ceará. Hoje são 14 pontos, faltando 15 jogos para o Ceará. Sempre lembrem-se,
Nós estamos, terminou agora, 24ª rodada. E aí você pensa, 38, faltam 14 jogos. Sim, só que o Ceará tem um jogo da 12ª rodada contra o Fluminense que não foi jogado. Tudo bem, é um jogo difícil, vai ser na casa do Fluminense, mas tem essa partida a cumprir. Então faltam 15 jogos para o Ceará. E nesses 15 jogos o Ceará precisa marcar 14 pontos para chegar aos 45 e aí depois, chegando nisso cedo, ele pode ter outros objetivos na competição. Então a importância de o Ceará ter vencido também é essa aproximação ao seu objetivo primário na competição. Uma outra questão é você quebrar um tabu contra um grande time do futebol brasileiro, que é o São Paulo. Há bem pouco tempo, São Paulo estava aí na Libertadores, tentando chegar a mais um título da Libertadores, quando foi eliminado pela LDU. Não se trata de qualquer time, é um dos gigantes do futebol brasileiro. E o Ceará tinha um tabu terrível contra esse time. No Campeonato Brasileiro, já tinha jogado com São Paulo mandante 11 vezes, 7 vezes o São Paulo venceu, 4 empates, o Ceará ainda não tinha vencido. Eis que nessa 12ª vez, esse rapaz aí, Pedro Henrique, chegou e marcou o gol que deu ao Ceará a condição de poder dizer, não, esse tabu já não existe mais, o tabu foi quebrado. O Ceará, sim, com o São Paulo mandante, sim, no Morumbi, sim, pelo Campeonato Brasileiro, já venceu a equipe do São Paulo. Lembrem-se, o Ceará já venceu o São Paulo no Morumbi, na época só Morumbi. Eu estava lá, inclusive, Rafael Costa marcou 2 gols. Nesse dia eu trabalhei para a Rede Band News. O Ceará venceu, mas foi pela Copa do Brasil, não foi pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, essa é a primeira vitória do Ceará como visitante enfrentando a equipe do São Paulo. É muito, muito interessante. E vamos pensar aqui no confronto direto Ceará e São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Jogo no Castelão, empate. Jogo no Morumbi, vitória do Ceará. Ou seja, em 6 pontos possíveis, o Ceará marcou 4. Em 6 pontos possíveis, o São Paulo, diante do Ceará, marcou apenas 1. Então o Ceará levou vantagem diante desse gigante do futebol brasileiro. Vocês me acompanharam nos últimos vídeos? Não sei. Se me acompanharam, vocês viram que eu chamei atenção para uma questão de estatística, que é o recorte do Ceará de jogos fora de casa. O Ceará vive um momento muito ruim, também chamei atenção para isso, nos jogos em casa, aquela vitória contra o Bragantino, mas aí no jogo seguinte em casa contra o Bahia já não consegue vencer, havia sido derrotado já contra a equipe do Juventude. Então o Ceará em casa não vive seu melhor momento. Seu melhor momento foi lá no começo da competição. Nesse momento o Ceará não vive o seu melhor momento de pontuação em casa. Contudo, ele se mantém ali no meio da tabela. E por que isso acontece? Isso acontece porque o Ceará tem melhorado nos jogos fora de casa na competição. O SofaScore faz um ranking, né? uma tabela de classificação só de jogos fora de casa. E observem aí como é que o Ceará está nesse momento fora de casa. O Ceará já foi um dos últimos fora de casa em resultados na competição. Nesse momento, o Ceará é o 7º colocado. É o 7º melhor time fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Com 12 jogos fora de casa, o Ceará tem 13 pontos conquistados fora de casa. Vamos lá. Eu faço meio que um adendo sobre isso. Se vocês me acompanham já sabem que eu não levo em consideração que o jogo contra o Fortaleza, que é um clássico, foi fora de casa. Mas, para a tabela, ou você é mandante ou você é visitante. No caso, o mandante era o Fortaleza, o visitante era o Ceará. Então, está contado aqui nesses 13 pontos que foi fora de casa. Mas, vamos pensar aqui. Fora do estado do Ceará, o Ceará marcou 10 pontos. Fora do estado do Ceará, ele marcou 10 pontos. Sabe quantos desses 10 pontos foram marcados nos últimos 5 jogos fora de casa? 8 pontos. 8 pontos.
o Ceará vive seu melhor momento como visitante no Campeonato Brasileiro. 5 últimos jogos fora de casa. O Ceará venceu o Cruzeiro por 2-1, vitória de virada no Mineirão. O Ceará foi derrotado pelo Palmeiras por 2-1. Esse resultado não refletiu o que foi a partida. No mínimo, o Ceará merecia sair com o empate, mas o time do Palmeiras é um time que aproveita demais as oportunidades, né? Então teve a oportunidade, marcou os gols, o Ceará saiu na frente, tomou a virada contra o Palmeiras, mas olhando para a parte técnica do jogo em si, o Ceará fez uma ótima partida diante do Palmeiras. Foi a única derrota nesses últimos 5 jogos, uma derrota contra o Palmeiras, um time dificílimo de ser batido, principalmente na sua casa, e como aconteceu a partida. Então mostra que os números refletem o que o time tem feito dentro de campo. Venceu o Cruzeiro 2-1, foram 3 pontos. Perdeu para o Palmeiras, estava com seus 3 pontos. Empatou com o Grêmio em Porto Alegre 0-0, 4 pontos. Empatou com o Vasco, com 10 homens em campo no final, perderam por 2-1, empatou a partida, também marcou 1 ponto. E aí já são 5 pontos. E venceu o São Paulo nessa partida por 1-0, chegando então a essa pontuação de 8 pontos nos últimos 5 jogos. Então, se o Ceará teve 13 pontos, tem, né? 13 pontos como visitante até aqui no Campeonato Brasileiro, mas 3 deles foram no Clássico, então foram no Castelão. Os outros 10 foram fora do estado do Ceará. Desses 10, 8 o Ceará conquistou nos seus 5 últimos jogos fora de casa, o que mostra um franco crescimento do time fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Então ele precisa dar uma melhorada em casa e continuar com a boa campanha fora de casa. Se isso acontecer rapidamente, ele pode conquistar esses 14 pontos que faltam e determinar a sua manutenção na Série A, chegando aos 45 pontos nesse Campeonato Brasileiro. E o gol dessa vitória contra o São Paulo foi do Pedro Henrique. Pedro Henrique, nos últimos 2 jogos fora, olha aí, marcou contra o Vasco, o gol do empate ali no final do jogo, será com 10 atletas em campo. Marcou contra o São Paulo, esse gol importantíssimo da vitória no Morumbis. No final do jogo, quem acompanhou, o atleta, o Pedro Henrique, ele lembrou que há algum tempo, na janela lá do Nacional de Transferências, ele teve uma proposta do Atlético Paranaense para reforçar o Atlético na Série B. A proposta, de certa forma, mexeu um pouco com ele, mas o Ceará fez ver ao Pedro Henrique, primeiro, Ceará não tinha interesse, mesmo o Atlético Paranaense que ia pagando, não tinha interesse de perder um jogador como ele, fez ver a ele o quanto era importante para ele e para o Ceará essa sua manutenção, jogando pelo Ceará a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Léo Condé explica a importância do Pedro Henrique para esse elenco no Ceará no momento. O Pedro, ao longo da temporada, ele teve um início muito bom, depois teve uma lesão que o afastou um bom tempo, retornou novamente jogando bem, e aí teve um período que acontece com qualquer atleta, teve talvez até diante dessa situação que ele pontuou, né, recebeu a proposta, conversou com a direção e a direção mostrou para ele que era importante ele continuar, o convenceu de continuar no clube. E nesse período também acabou chegando outros atletas da posição e a gente também tem que oportunizar, mas ele sempre continua trabalhando e a gente conta muito com ele, né? Vai ter jogo que vai iniciar jogando, vai ter jogo que vai entrar no decorrer da partida, não só ele, como vários outros jogadores. O Marlon teve um momento de titular, agora é o momento do Marcos Vitor, Rafael Ramos e Fabiano, que é natural. Mas é um jogador assim que tem uma característica muito particular, um segundo atacante, mas que movimenta bastante. A gente consegue utilizar ele também como um 9 de movimentação. Trabalha tanto pela faixa direita quanto na faixa esquerda. E daqui a pouco vai ter novamente sua oportunidade para iniciar uma partida jogando. E a participação dele nos últimos jogos tem sido bastante importante. E o Ceará já volta a campo na quinta-feira, de novo pelo Brasileiro, é já a 25ª rodada, vai enfrentar a equipe do Vitória em Salvador. Vamos pensar um pouquinho nessa partida. Claro que num outro vídeo a gente conversa um pouco mais sobre esse jogo, mas vamos pensar sobre essa partida em Salvador. Diante dessa vitória do Ceará contra o São Paulo,
segue sendo muito importante esse jogo em Salvador. Por quê? O Vitória é um daqueles times que abre ali a zona de rebaixamento. Embora, por conta do empate, no critério, o Juventude esteja à frente, por isso o Juventude é a porta de saída, o Vitória tem a mesma pontuação do Juventude, ou seja, tem 22 pontos. A distância lá de 9 pontos é para o Juventude, é para o Vitória também. Eu penso assim, o Sport está à espera de um milagre. A situação do Sport é muito complicada, porque ele está com apenas 14 pontos. Se a gente pensar que o número mágico realmente é 45, ele está ao inverso do Ceará. O Ceará tem 31, precisa de 14. Ele tem 14, precisa de 31. É uma situação nada impossível, mas, enquanto a pontuação existe, não é impossível, mas é muito difícil chegar lá. Contudo, Juventude, que tem 22, Vitória, que tem 22, Fortaleza, que tem 21, esses três ainda têm chances de sair do Z4 da competição. Simples? Não é simples, não é fácil, mas tem chances sim. Não é fácil principalmente porque a distância para o Santos, que é o primeiro fora, é de 5 pontos, né? Começou a complicar. Por isso mesmo, um time como Vitória, que tem 22, precisa demais de uma vitória. O próximo jogo é contra o Ceará. E o Ceará, que é um time que briga pela sua manutenção na Série A, pelo seu afastamento C4 da competição, precisa muito também vencer a equipe baiana. Então, fica esse jogo bem importante, bem interessante também. O Léo Condé tem uma história na equipe do Vitória. Antes de vir para o Ceará em 2024, ele dirigiu o Vitória em 2023 e foi campeão da Série B pelo time baiano. Vai voltar, vai reencontrar a equipe do Vitória, dessa vez como treinador do Ceará. A gente espera mais um jogo difícil, campeonato, todo mundo, quem está brigando em cima, brigando embaixo, né, tem os seus objetivos e a gente sabe que todos se mobilizam para cada partida. E conheço bem o Barradão, a gente sabe, né, a força da torcida lá, mas a gente vai preparado, né. É claro que para mim é um momento especial de estar voltando, um clube onde eu escrevi uma história, né, no Vitória, a gente conseguiu acesso, título brasileiro, título estadual. Então, com certeza, eu vou reencontrar muitos amigos, né, que eu deixei lá no clube, mas hoje eu defendo as cores do Ceará, vou tentar fazer o melhor possível para deixar a nossa torcida feliz. E nesse jogo, o Léo Condé não terá um dos seus atletas mais importantes do elenco, o volante Dieguinho. O Dieguinho completou, fez uma falta, tomou cartão amarelo, completou a série de 3 cartões amarelos, vai cumprir suspensão automática, não estará em campo em Salvador para enfrentar a equipe do Vitória. O Dieguinho eu entendo como o segundo jogador mais regular do time do Ceará. Você pode me perguntar, se ele é o segundo, quem que é o primeiro? No meu ponto de vista, o zagueiro William Machado. O Dieguinho é realmente muito regular, mas o William tem sido ainda mais regular do que o Dieguinho. Ele é o segundo, não porque ele fique devendo, mas porque o William Machado está fazendo uma competição espetacular. O Dieguinho também está fazendo uma ótima competição. Mas comparando os dois, minha avaliação é que o William Machado é mais regular. Talvez o Dieguinho seja até mais importante, porque ele joga numa peça ali, que é no meio-campo, que ajuda na marcação, é um cara que marca muito forte, ajuda na saída de bola, na chegada ao campo ofensivo, ou seja, de certa forma ajuda em fazer as jogadas que podem levar aos gols, e o Dieguinho também tem feito isso dentro desse Brasileirão, então talvez a importância dele seja até maior do que a do William Machado, só a regularidade, que eu acho que entendo que o William tem uma regularidade melhor. Então você não ter o Dieguinho para essa partida contra o Vitória é ruim, é negativo, mas você não vai conseguir, nenhum time vai conseguir ter a manutenção de 11 atletas por todos os jogos. Em algum momento, o Dieguinho iria tomar o cartão amarelo que iria fazê-lo completar a série de 3 cartões. Isso acabou acontecendo agora. Quem que eu imagino que vai ser o substituto? Imagino que vai ser o Fernando Sobral. Tem a opção aí do Vinícius Zanocelo. Teria a opção do Lucas Lima, que sequer viajou, que eu acredito que vai viajar para
se somar à delegação do Ceará em Salvador, já que a perda foi de um volante, né? Então, um dos jogadores ali do banco vai para titular e um outro terá que ser opção no banco de reservas. Acredito que seja ele, como eu acredito que também o Ailon, que estava suspenso nesse jogo, viaje para completar a delegação, para ser mais um ali no banco de reservas, com o Condé definindo ali quem que ele vai tirar. Acredito que seja o Guilherme, para colocar o Ailon no banco de reservas. Nada disso eu estou dizendo que seria o que eu faria, estou dizendo que é o que deve acontecer, conhecendo o Condé, conhecendo o pensamento da comissão técnica do Ceará. Mas, falando do Dieguinho, falando da titularidade, acredito que seja o Fernando Sobral mesmo. O Sobral, inclusive, entrou na partida, o Vinícius Anocelo também entrou, mas acho que o Fernando Sobral, entendo que é ele que vai ser o titular no lugar do Dieguinho, que vai cumprir esse jogo de suspensão automática. Como é que vai ser agora o trabalho do Ceará? Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas se você vê esse vídeo ainda na terça-feira, os jogadores viajam na tarde, saindo às 4h30 da tarde de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, e chegando a Salvador às 7 da noite. Na quarta-feira, o único treinamento em Salvador, em Pituaçu. O Ceará faz seu treinamento em Pituaçu, aí fecham-se os preparativos, né? Não há muito tempo, um jogo na segunda, o outro na quinta, com viagem no meio. O Ceará enfrenta na quinta-feira a equipe do Vitória, nesse jogo que está marcado para as 7 da noite no Barradão. Então, é isso, Ceará enfrentando a equipe do Vitória, Ceará em busca, mais uma vez, de um bom resultado fora de casa, Ceará que no domingo volta a jogar em casa, aí vai enfrentar a equipe do Santos, voltando a jogar na Arena Castelão. Venceu São Paulo fora, se consegue um bom resultado, acredito que até um empate não seria um resultado ruim contra a equipe do Vitória, volta para casa com um apoio que eu acredito que pode ser forte do torcedor para enfrentar o Santos no próximo domingo, embora o horário seja terrível e incômodo do domingo às 8h30 da noite. Mas agora o foco do Ceará tem que ser mesmo nesse confronto diante da equipe do Vitória. E aí, você, na ausência do Dieguinho, escalaria quem? Daria uma chance para o Vinícius Anocelo? Ou é, como eu estou dizendo, o Fernando Sobral deve ser mesmo o titular nesse jogo? Você viu o jogo? O que você achou da partida? O que você entendeu da partida? E está animado? O Ceará quebra um tabu. O Ceará chega aos 31 pontos. Havia muita gente apostando que o Ceará estava desacelerando, ia ficar pelo caminho, mas como eu disse, acho que o Ceará disse, não vem que não tem, eu aqui ainda tenho bala na agulha, eu ainda tenho muito carvão, eu ainda tenho muito a fazer e irei chegar lá no meu objetivo, que é a manutenção na Série A do Brasileiro. Foi tipo isso, no seu entender também? Eu fico aguardando o seu comentário, amigo, amiga. Muito legal saber que você assistiu o vídeo, que você compartilhou o vídeo com seus amigos, com os seus grupos, com aquelas pessoas que você sabe que são torcedores do Ceará e que gostam das informações. E também agradeço muito por você deixar o seu like. Ele é extremamente importante para nós. A sua aprovação ao nosso vídeo. Então, se você assistiu o vídeo até agora, certamente gostou do vídeo, o like, joinha, gostei, legalzinho, ok, do jeito que você quiser chamar, importante é você deixar o seu like e eu agradeço muito por deixar o seu like e dar essa força para o nosso canal. Também é importante que você ative lá o hype. O hype é jogar esse vídeo para cima dentro da plataforma. Então, tem lá hype, você dá uma clicada, se você tiver pontos, eles ficam disponíveis, gaste uns pontinhos conosco e jogue nosso vídeo para cima, que eu agradeço bastante. Agora, a sua inscrição no canal ela é de extrema importância. Se você ainda não é inscrito no canal, olha, na Smart TV, você pode ir lá, clicar no vídeo e com uma parte ali do seu controle remoto, depende, claro, da sua Smart TV, você sobe e vai ter o íconezinho do nosso canal. Você clica nesse ícone e vai abrir na lateral o inscrever-se no canal, visitar o canal e inscrever-se no canal.
Para você não perder que você está assistindo o vídeo, você clica em inscreva-se e você vai virar um inscrito do nosso canal. Se você está no seu celular ou assistindo pelo tablet, pelo notebook, computador, PC, o que quer que seja, basta você ir aqui abaixo do vídeo que tem a descrição do vídeo. Lá na descrição, o primeiro link te leva direto para a página principal. Você clica nesse link, vai para a página principal e lá tem a mesma coisa. Inscreva-se. Você clica, no mesmo momento vai virar um inscrito. E assim vai poder ativar o sininho e todas as notificações, se você assim o fizer, quando tiver vídeo novo. Rapidamente esse vídeo chega para você e você vai poder escolher quando vai assistir os nossos vídeos. Eu vou deixar vocês com os melhores momentos da partida, essa vitória do Ceará diante do São Paulo por 1-0. Claro, a gente conversando aqui, você viu vários trechos já do jogo. Agora você assiste do começo ao fim os melhores momentos dessa vitória do Ceará, vitória de quebrar tabu, vitória de chegar a 31 pontos, vitória de mostrar para os adversários que você está vivíssimo na briga para chegar aos 45 e se manter na Série A do Brasileiro. Então, os melhores momentos da partida ficam aí com vocês e a gente cumpre, se Deus quiser, o nosso compromisso, porque, se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!